Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo à nossa playlist de conteúdos da primeira série do ensino médio, ok? Para os alunos da primeira série do ensino médio. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa lá o sininho para ficar atento às novidades. Não esquece de deixar um like no final do nosso vídeo, tá ok? Vamos trabalhar essa questão do movimento retilíneo uniformemente variado. É a nossa quinta aula. Segue aí. Então, pessoal, bem, você que está ligado nas nossas aulas, você já tem muita informação, tá? Você já aprendeu que quando o movimento é em linha reta, ele é chamado de retilíneo. É variado, então significa que a velocidade vai aumentar ou a velocidade vai diminuir. Mas você tem que ficar esperto que você tem exatamente essa questão de ser uniformemente essa variação, tá bom? E agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos uma grandeza constante, que é diferente da anterior, né? Anteriormente, no movimento uniforme, quem era constante era a velocidade. Agora, quem é constante é a nossa aceleração, tá bom? É a aceleração que vai ser constante agora, que não vai mudar. Quem vai estar variando é a velocidade, mas sempre com a mesma aceleração. E fica ligado que a característica para esse movimento é exatamente essa, ó. Para intervalos de tempos iguais, o móvel sempre vai sofrer variações em sua velocidade escalar sempre igual, tá bom? Por exemplo, né, vamos supor que você está calculando a aceleração, tá? Está calculando a aceleração, vai fazer ΔV dividido por ΔT, vai subtrair as velocidades, velocidade final menos inicial, vai subtrair os tempos, tempo final menos tempo inicial, fez a divisão, encontrou o resultado. Se está tudo certinho e ele pediu no se, você escreve a unidade que é metros por segundo ao quadrado. E o que isso quer dizer para você? Bem, quer dizer o seguinte, ó, suponha que esse carro aqui ao lado você encontrou exatamente essa aceleração, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Inicialmente ele estava parado, a velocidade inicial 0, mas agora com essa aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que quando passar um segundo, a velocidade dele agora será 10 metros por segundo. Quando passar outro segundo, será 20 metros por segundo. Quando passar outro segundo, será 30 metros por segundo. Ou seja, vai aumentando de 10 em 10 a sua velocidade. Tá ok? É isso que você tem que ficar atento, tá bom? Mas segue a ideia aí no exercício agora. Trens maglev, que tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Considere que um trem partindo do repouso e movendo-se sobre um trilho retilíneo é uniformemente acelerado durante 2,5 minutos, até atingir 540 km por hora. Nessas condições, ele quer que você calcule a aceleração, mas quer a resposta em metros por segundo ao quadrado. Pessoal, isso só vai ser possível se você mudar isso daqui, ó, de minutos para segundos. E se você mudar aqui essa velocidade de quilômetro por hora para metros por segundo, tá ok? E fica atento aqui na dica que ele deu para você, ó, repouso. Se estava em repouso, significa que a velocidade inicial é exatamente quanto? A velocidade inicial só pode ser zero e o tempo inicial também só pode ser zero, tá bom? E aí, feito isso, já trabalhou os dados iniciais? Beleza. Trabalha agora os dados finais. Pega o minuto e multiplica por 60 para poder transformar em segundos. Pega a velocidade que está em quilômetros por hora e divide por 3,6 para poder trabalhar agora em metros por segundo. Fez as conversões necessárias? Vai lá para a fórmula, monta a fórmula, depois substitui os dados, tá ok? Coloca exatamente aqui velocidade e o tempo inicial, ambos são zero. Coloca o valor da velocidade final, 150 metros por segundo, e coloca o tempo final, 150 segundos. Coincidiu de ser igual, tá bom? Coincidiu essa parte aí de ser igual. Faz a subtração, não vai dar nada difícil para você, e é claro que você vai encontrar exatamente essa resposta aí para esse exercício, que é bem simples. E você, muito feliz, vai lá e marca a alternativa correta, tá bom? Viu como não é nada difícil, tá, pessoal? Você é capaz, você pode.
Beleza, vamos voltar ao nosso roteiro. Tipos de movimento. Está viajando, aumentou a velocidade, ou seja, o módulo da velocidade está aumentando, então eu chamo de movimento acelerado. Está viajando, freou por algum motivo, então o módulo da velocidade diminui, então eu vou chamar de movimento retardado. Não dá para fazer análise lendo ou então através exatamente de figuras, beleza, olha então para o sinal da velocidade e da aceleração. Toda vez que a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal, ou seja, ambos são sinais positivos ou ambos são sinais negativos, isso indica que o módulo da velocidade está aumentando. Então você está diante de um movimento acelerado. Mas se olhou para a velocidade, se olhou para a aceleração e eles possuem sinais diferentes, significa que o módulo da velocidade está diminuindo. Então você está diante de um movimento retardado, tá bom? E nós já falamos também da questão do progressivo. Ó. Móvel viaja no sentido da trajetória, no sentido crescente da trajetória, velocidade positiva, que é a característica do movimento progressivo. Mas se o móvel viaja no sentido contrário da trajetória, a velocidade é negativa e eu chamo de retrógrado, tá bom? Beleza, mas você vai perguntar para mim, como eu faço a parte das interpretações dos gráficos? Então o primeiro gráfico que você tem são os mais simples mesmo, que é a da aceleração. Como a aceleração pode ser positiva ou negativa, você tem dois gráficos, um para o caso positivo e outro para o caso negativo. A representação é uma reta constante, porque a aceleração não vai aumentar e nem vai diminuir. A característica desse movimento é que a aceleração ela é constante, então você tem uma linha reta, tá? Vai estar variando sim o tempo, naturalmente. Bem, se varia o tempo e ele sofre uma aceleração, o que eu posso obter desse gráfico? Eu posso obter a variação da velocidade, tá bom? Para isso, basta calcular a área do gráfico. É o que está dizendo para você aqui, ó. A variação da velocidade é numericamente igual à área do gráfico. Então, se você calcular toda essa questão aqui azul do gráfico, você está calculando exatamente o ΔV. E aqui é um retângulo, é só você lembrar daquela questão de matemática, base vezes altura. Você suponha que você encontrou a variação do tempo, 2, tá ok? 2 segundos. 2 segundos para um móvel que sofre uma aceleração do tipo 5 metros, assim ó, 5 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E aí você quer descobrir, durante esse tempo, com essa aceleração, qual foi a variação da velocidade sofrida, tá ok? Ele quer que você calcule aí ó, o ΔV, tá? Bem, aí você simplesmente ó, vai fazer o que está mandando aqui, ó. Vai multiplicar os dois, o ΔT e o A, que é a aceleração. Então, coloca aí ó, 2 vezes 5, tá? Naturalmente todos nós já sabemos quanto que vai dar. Quanto que vai dar? Dará exatamente 10. Fica um pouco apertadinho aqui, mas você com certeza está entendendo, tá? E a unidade vai ser o que? 10 metros por segundo, tá ok? Que é a unidade para a velocidade, nesse caso com as unidades que eu coloquei aqui, tá? Aqui é o quadrado, mas ele vai perder um S para esse S daqui, aí vai ficar só ms aqui, metros por segundo. Procede da mesma forma para o gráfico do lado, só que o resultado vai ser negativo, tá bom? Valeu, vamos mais adiante. Agora, dá para descobrir a posição de um móvel durante o seu trajeto? Claro que sim, você aprendeu isso no movimento uniforme, com a equação sorvete, você lembra? E é só até aqui, até o T. Agora, como nós estamos no movimento uniformemente variado, aparece mais um termo aqui, que é o termo da aceleração. Aí você tem um sorvetão, né? Beleza. Aí olha só, posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo, tá ok? Aceleração e tempo. É isso, posição final é em função do tempo. Beleza, né? Só que olha só, fica ligado numa coisa. O grau aqui é 2, então é uma função do segundo grau. E representação gráfica para a função do segundo grau é uma parábola, como você vê aqui embaixo. Quando esse A aqui é positivo, aceleração positiva, com cavidade para cima. Quando esse A é negativo, bem aqui na frente é negativo,
concavidade para baixo, aceleração negativa, tá bom? Sempre com a questão do espaço em função do tempo, tá bom? Tem um eixo aqui de simetria dividindo duas partes da parábola. Vamos analisar o gráfico, isso é importante, tá? Vamos analisar o gráfico. Se você sabe analisar o gráfico, você já está com um bom caminho à frente. Vamos marcar um ponto bem aqui, um par ordenado, tá ok? Ligado aqui para o T, naturalmente para o tempo, e para cá, para o espaço aqui, para o S. E vamos dizer que a posição bem aqui seja 50, tá? Vamos fazer a análise do gráfico para você poder ficar esperto. E bem aqui no ponto Q, ó, ele também tem um par ordenado ligado para o tempo e aqui do lado ligado exatamente para cá, para uma outra posição. Como está mais perto do zero, eu vou deduzir que seja 10, tá? E agora vamos fazer a análise do movimento interpretando no gráfico. Bem aqui a posição inicial é 50 metros. Aí o móvel começa a se deslocar no movimento retilíneo uniformemente variado. Naturalmente, ele vai preenchendo toda essa parte aqui assim, como você está vendo, saindo do ponto A e indo em direção ao ponto Q. Quando isso acontece, perceba que ele sai da posição 50 e vai para a posição 10. Essa é a nossa trajetória. Ele está vindo no sentido contrário, do maior para o menor. Quando isso acontece, eu tenho uma velocidade negativa. E isso caracteriza para mim um movimento que? Retrógrado. Tá bom? Aí você tem que ficar esperto que do ponto A para o ponto B, o que está acontecendo com a velocidade? A velocidade está diminuindo. A velocidade está diminuindo, diminuindo. Quando o módulo da velocidade diminui, eu tenho o que nós chamamos de movimento retardado, tá bom? Quando chega exatamente aqui no ponto Q, a velocidade zera. E quando a velocidade zera, o móvel muda o sentido do movimento. Ou seja, quando ele começa a percorrer daqui, do ponto Q, vai se movimentando, ele vai estar preenchendo essa outra parte da parábola. Tá ok? Aí chega exatamente num outro ponto lá do seu trajeto, que eu vou chamar de ponto C. Significa exatamente que ele saiu dessa posição do 10 e foi para a posição aqui, ó, 50. Tá ok? E aí agora o móvel está no sentido da trajetória, no sentido crescente. A minha velocidade é positiva e isso caracteriza um movimento progressivo. Era zero inicialmente, mas como ele sofreu aceleração, a velocidade foi aumentando. Então eu tenho um movimento acelerado, tá bom? É isso que você tem que ficar ligado na parte da interpretação, beleza? Faz depois aí sozinho na sua casa, aqui o B, começando daqui de baixo, e sempre dessa forma, pausada, vai interpretando para saber o que vai acontecer. Você vai conseguir, não se preocupe. Agora vamos fazer um exercício aqui, ó, para usar essa função horária do espaço, para ver como é na prática. Um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado, durante 4 segundos. A posição final desse móvel é o que você vai descobrir, tá? Fica esperto, fica muito esperto, tá? Olha lá, repouso. Esse daqui quem pode ser pra gente é a aceleração. E aqui só pode ser o tempo, tá bom? E aí vai lá, separa os dados iniciais, coloca a equação que você acabou de aprender. E é claro, vamos ver o que nós podemos fazer. Veja, se estava em repouso, a posição inicial é nula. A velocidade inicial é nula também. Tá ok? Ele estava parado, então esses valores são zero. Tá? E aí, consequentemente, esse termo desaparece e esse produto vai eliminar esse termo também e vai sobrar apenas exatamente essa parte aqui, ó, para a gente trabalhar. E o A, você já tem que é a aceleração, está aqui o 3. E o T, você já tem que é o tempo, está aqui, ó, que é o 4. Agora é só você substituir na fórmula. Troque o A por 3, troque o T por 4. Pega o 4, eleva ao quadrado, é 16. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 3, quanto que vai ser? Olha lá,
você já disse aí, né? Vai ser 24. Aí você vai lá, marca no seu gabarito 24 e a felicidade aumenta, certo? Tá vendo como é simples? Não tem nada difícil. Pegue a ideia geral. Depois a gente vai começar a praticar exercícios e vai aumentando a dificuldade. Tá bom? Beleza? Vamos seguir. A nossa próxima análise que você tem aí é a parte da função horária da velocidade. Tá bom? E quando você observa, com certeza, essa equação, você percebe, assim como eu, que a velocidade final aqui, ó, você tem a velocidade inicial, você tem a aceleração, você tem o tempo. Você percebe muito bem que a velocidade final é em função do tempo. E o tempo aqui, o grau, é 1, que está oculto. Então é uma equação do primeiro grau. E para equações do primeiro grau, a representação gráfica é uma reta. Tá ok? Velocidade em função do tempo é uma reta. Aqui ela é crescente porque a aceleração é negativa. Beleza? Aqui, ó, decrescente, aceleração negativa. Decrescente, aceleração negativa. E aqui ela é crescente, aceleração é positiva. Então vai ser aquela jogada aqui de ficar atento, né? Tá um maisinho, então você tem o gráfico B. Tem um menos aqui, você tem o gráfico A. Tá bom? Vamos fazer a análise, tá? Não esquece que essa equação serve para você dizer naturalmente qual é a velocidade final do móvel depois de um certo tempo na estrada, este sofrendo uma aceleração, tá ok? Partindo do repouso ou não. Vamos lá, vamos fazer a análise do gráfico. Se você sabe fazer a análise do gráfico, se você aprende, olha só, você fica fera para resolver qualquer exercício com gráfico, tá bom? Então vamos marcar de novo um ponto bem aqui, tá ok? Vamos chamar aqui de 5, é a nossa velocidade inicial, representada no gráfico, 5 metros por segundo, tá bom? Começa exatamente com essa velocidade. E aí o móvel começa o seu movimento, a velocidade começa a variar, vai variando, variando. Tudo bem? O móvel está se movimentando. E eu quero que você entenda quando chega num determinado ponto, e na verdade que toca no eixo T do tempo, essa velocidade vai mudar de 5 para 0. O que eu percebo? Eu percebo que nesse trecho do gráfico, bem aqui, ó, eu percebo que a velocidade está diminuindo em direção ao zero. Se o módulo da velocidade está diminuindo, então eu tenho um movimento retardado, tá bom? É isso que eu quero que você entenda, eu tenho um movimento retardado, tá? Agora, por que é progressivo? Porque toda essa parte aqui do gráfico, nós sabemos, é a parte positiva, tá ok? Então essa parte do gráfico aí, ó, para cada pau ordenado que você tiver, você vai ter uma velocidade positiva, tá ok? E aí o que acontece? O movimento só pode ser progressivo, porque o móvel está se deslocando no sentido da trajetória, no sentido crescente da trajetória. Agora, quando ele atingir esse nível bem aqui, que a velocidade é zero, aí existe o que? Existe a mudança do sentido, tá ok? Do movimento. Aí ele deixa de ficar parado e começa a se movimentar novamente. E quando ele vai se movimentando, naturalmente, como existe a aceleração, a velocidade vai aumentando. A velocidade vai aumentando, tá bom? Só que agora a velocidade está aumentando nessa parte aqui do gráfico, como você está vendo. Está aumentando como? A velocidade está aumentando para cá, ó, mas ela está aumentando de forma negativamente, tá ok? Tá aí, tá 1, tá 2, tá? Tá, conforme vai aumentando a sua aceleração, conforme a sua aceleração ele vai aumentando com o valor, mas está aumentando de forma negativa. Então isso indica que para qualquer pau ordenado que eu tenha e for verificar, eu vou ter uma velocidade negativa. Velocidade negativa, o nosso movimento é retrógrado. Significa dizer que exatamente o móvel se desloca no sentido contrário da trajetória. Como está aumentando negativamente, nós chamamos de movimento acelerado, né? Tudo bem? Ele pode acelerar, não tem problema nenhum, de forma negativamente ou positivamente a sua velocidade, tá bom? Faz a análise para o gráfico B, da mesma forma, vai devagar,
tá bom? Você vai conseguir. E vamos fazer exercício agora aqui para nossa função, tá bom? Então, olha só, o móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 25 metros por segundo ao quadrado durante 4 segundos. Ele quer que você descubra a velocidade final. Então, fica atento, novamente, ó, partiu do repouso, está falando de velocidade. O movimento é uniformemente variado, escreve a função da velocidade. Como ele estava parado, olha só, velocidade inicial, 0. Aceleração e tempo, você tem. Está aqui o tempo, 4 segundos. Está aqui a aceleração. As unidades estão certas. Então é só você substituir, trocando o A e o T pelos valores que foi dado no exercício. Ok? Trocou, faz a multiplicação. Todos nós sabemos que 4 vezes 25 só pode ser 100. E aí agora? Agora marca a alternativa aqui, ó. Tá ok? Fica feliz. Marca a alternativa e próximo exercício aí, vai procurar um exercício, vai treinar. Beleza, pessoal? Essa é a ideia geral, para você entender como vai trabalhar as formas, tá bom? Ok, vamos lá. Tá fazendo exercício, separou exatamente os dados, tá? Tipo, olha, ele me deu velocidade inicial, ele me deu aceleração, ele me deu o deslocamento escalar, mas ele está pedindo a velocidade final, e você percebe que não existe o tempo, tá ok? Não existe o tempo como dado, ou seja, ele vai pedindo várias coisas e está faltando tempo. Possivelmente, você vai ter que fazer o uso dessa equação aqui, ó, que é a equação de Torricelli. Na verdade, tem até alguns memes, você que é adepto aí de meme, tem alguns memes que mostram para você assim, ó, tá sem tempo, né? Faz por Torricelli. É exatamente isso. O exercício te dá uns dados, você separa, você percebe logo que os dados fazem parte dessa equação, você verifica que não tem o tempo, então com certeza você vai trabalhar com a equação de Torricelli. Tá? Num outro vídeo eu vou ensinar você a trabalhar com essa equação, não se preocupe, tá? Fica só em mente essa agora. Está sem tempo, não teve tempo lá separado nos dados, então dá uma olhada para ver se a equação de Torricelli resolve a parada do seu exercício, tá bom? Beleza? Agora você tem a questão da velocidade média, né? Você aprendeu já a calcular a velocidade média lá na introdução dos movimentos, você lembra? Só que agora no movimento retilíneo uniformemente variado, você vai calcular de uma maneira diferente essa velocidade média, tá? Você tem um carro viajando aí no seu trajeto com uma velocidade inicial e de repente ele sofre uma aceleração, muda, tá ok? Pode ser para mais ou pode ser para menos, não tem problema nenhum. No nosso exemplo é para mais. E aí ele pede a média dessa velocidade. E você naturalmente vai fazer uma média básica, tudo bem? Uma média aritmética, ó. Vai somar as duas e vai dividir por 2, tá bom? E aí vai encontrar o resultado. Simples assim, ok? Então, pessoal, é isso daí, tá? Você está de parabéns. Você já finalizou mais uma aula de conteúdos, tá ok? Então, não esquece de deixar o like, ativa o sininho, fica atento. Mais tarde, depois eu vou chamar você aí com novos vídeos. E é isso aí, parabéns e vamos que vamos. Até a próxima.